Amém? Saúde, amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de estar nesta manhã. Eu vou chamar aqui hoje para estar lendo a palavra devocional. Amém? Graças a Deus, irmãos. Deus, Ele tem algo especial na vida de vocês hoje. Amém. Fique atento que Deus vai falar contigo. Irmãos, não deixe, olha, Deus está avisando, não deixe pensamentos contrários chegar na tua mente, porque Deus tem algo especial para ti nessa noite. Amém. Amém? Amém. Digo, nessa manhã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, hoje todo mundo está feliz, né? Que bom, tá só um pouquinho chovendo, mas a chuva não atrapalha a gente de vir adorar a Deus, né? Só ele que nós podemos engrandecer, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. É um salmo bastante conhecido, né? Que, assim, é um salmo muito bonito, né? Amém? Aqueles que podem se colocar de pé. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Bom, é igual aqui fala, né? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada falta mesmo, né? Porque quando a gente confia em Deus, Ele sempre, nas horas que mais está difícil, Ele sempre nos ajuda, nos acompanha, né? Amém. Amém? Agora, Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Fico feliz em rever os irmãos, né? E gostaria de estar compartilhando em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Até aqui, amém? Então, irmãos, como sabe, né? Todo mundo já sabe, eu estava no Brasil, né? E lá tem vários amigos, né? Assim, não de igreja, né? Que eu fui aceitar Jesus aqui. Graças a Deus. E se não fosse eu estar orando, vigiando lá, né? A tentação é muito, porque todos são do mundão, né? E já sabe, né? Convido para um churrasco e lá é cachaça, E se a gente não está procurando a Deus todos os dias, a gente cai em tentação, amém? A verdade, Senhor, nos livra-se. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. amém. Agora vamos convidar nosso pastor para estar trazendo a palavra. Gostaria de convidar a pastora Odete para estar orando pela sua vida, amém?
Ficamos em pé, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai querido, por esse dia, Pai amado. Senhor, que nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos, Pai querido, na Tua casa, Senhor. Senhor, essa oportunidade, Pai querido, não temos como lhe agradecer, ó Deus. Porque, Pai querido, muitos aqui queriam estar, Senhor, e não podem. Senhor, abençoa, Senhor, cada um deles, Pai querido, que estão impossibilitados, Pai querido. Senhor, envia, Pai querido, Senhor, condição, Pai querido, que eles possam ouvir a Tua palavra, porque o Teu Santo Espírito está com cada servo Teu, Pai amado. Senhor, nesse momento, Pai querido, aqui que nós estamos, ó Deus. Senhor, nesse dia, Pai querido, tão especial, Pai querido, porque nós sabemos, ó Deus, cada dia que nós temos, Pai querido, é especial, Pai querido, para cada um de nós. Cada dia, Pai querido, nós estamos, Pai querido, Senhor, rumo aos céus, Pai amado. Por isso precisamos, ó Deus, aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, e nesse dia, Pai querido, que fez o Senhor, Pai amado, que nós possamos entender o que o Teu Santo Espírito, Pai querido, quer falar conosco, para podermos, Pai querido, estar apto, Pai amado, para tomar essa ceia, Pai querido. Senhor, simbolizando, Pai querido, Senhor Deus, a santa ceia, Pai querido, a maior que nós teremos, Senhor Deus, contigo lá nos céus, Pai. Mas nós precisamos nos conscientizarmos, Pai querido, porque do jeito que nós estamos, Pai querido, não agrada a Ti, Senhor. Senhor, nós cada um sabemos, Pai querido, o que nós somos, Senhor, perante a Ti. Então, Pai querido, que nós possamos, Pai querido, através da palavra, Senhor, que Tu irá usar o Teu servo, Pai querido, que nós possamos entender, Pai querido, o propósito, Pai querido, que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Obrigada, Pai querido, por cada um aqui, Senhor. Senhor, e cada um, Pai querido, nós não estamos, Pai querido, aqui, Senhor, somente por estar. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos melhor, Senhor. Senhor, e quando Tu olhar, Senhor, para nós, Pai querido, possa ver a diferença, Pai querido, a partir de hoje, Pai. Se nós analisamos, Senhor, a cada dia, Pai querido, mas hoje nós temos a oportunidade. Então, Pai querido, ser com cada um de nós, ser com Teu servo, Pai querido, usa ele poderosamente, Pai amado. Que ele não fale dele mesmo, Pai querido, mas que ele fale, Pai querido, o que o Senhor tem ordenado, Pai querido, no seu coração, através do Teu Santo Espírito. Usa ele, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Saúdo todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, abra tua Bíblia no livro de Mateus. Nós estaremos estudando. Os irmãos, até que tem aquela revistinha de estudo, poderão estar acompanhando, porque como nós temos estudado a palavra aos domingos, e não seria diferente nós compreendermos a dimensão, né, da nova aliança que Jesus trouxe à terra, à nossa vida. Amém? Amém. Porque no livro de Mateus, a partir do capítulo 26, eu quero ler o versículo de número 17. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia, eu só vou estar lendo o versículo 17. Versículo 17. Isso. E deixa sua Bíblia aberta, para que nós possamos viajar na revelação do Espírito de Deus nesta manhã. Amém? Amém? Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães, asmos, né, ou azimos, chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Já foi orado, mas eu dependo do Espírito Santo. Vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo, a Tua palavra foi lançada, e ela vai fazer o que lhe apraz. Espírito Santo, Tu és aquele que transforma o universo incompreensível, Pai querido, naquilo que é capaz que o homem compreenda, Pai querido. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, essa dimensão de apenas algumas palavras dita pelo apóstolo Mateus, ela nos revelará, Senhor, a dimensão, Pai querido, da Tua vontade em nós. Por isso, Espírito Santo, eu lhe peço, fale através da boca do pregador com uma forma tão sobrenatural, para que os Teus filhos
abra também os seus ouvidos, Pai querido, para ouvir o sobrenatural. E nós estamos falando do teu Espírito, é que pode usar a boca do pregador, é que pode dar entendimento àqueles que ouvem, é que pode abrir o ouvido, Pai querido, para que possamos entender e sairmos daqui, Pai querido, melhor do que entramos, possamos, Pai querido, estar preparado, Pai querido, em todo o tempo. Por isso, Pai querido, eu rogo ao teu Espírito que nesta manhã faça com que a tua palavra, ela alcance, Pai querido, o objetivo para o qual ela está sendo ensinada, ao qual ela está sendo lançada, ao qual ela está sendo plantada, Pai querido, na nossa vida, para que possa, Pai querido, glorificar e exaltar a Ele, o único que é soberano sobre a terra, chamado Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Se você confirma com isso, dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece. A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, a Jesus todo louvor, e se assente glorificando a Deus em nome de Jesus. Irmãos, uma nova aliança, nós devemos compreender, todas as vezes nós tomamos a ceia, nós nos preparamos para a ceia seguinte. Mas eu acho uma coisa interessante que no versículo de número 17, eu gostaria que os irmãos começassem a entender que no primeiro dia da festa, chegaram os discípulos dizendo: onde queres que... Eu quero falar com vocês uma coisa. O que os discípulos disseram? Aonde quer que façamos os preparativos para a Páscoa. A pergunta dos discípulos é bem clara, não é? Dizendo: onde queres que façamos os preparativos? Irmãos, você se preparou para a ceia? Amém? Eu vou fazer de novo a pergunta, porque acho que os irmãos não entenderam. A igreja foi arrebatada, só eu fiquei: meu Deus, tem misericórdia de mim. Vou fazer. Vocês se prepararam para a ceia, amém? Amém. Irmãos, agora nós precisamos entender o que é se preparar para a ceia. Quem é que faz bolo aqui, sabe, né, aqui hoje? Como que se faz um bolo? Um bolo se faz sem leite, um bolo se faz sem farinha, um bolo se faz sem fermento, um bolo se faz sem açúcar, um bolo se faz sem ingrediente, só pela vontade, amém? Então, tudo que você vai fazer, precisa preparar. Precisa você estar preparado. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa que é muito interessante. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles queriam fazer o melhor para Jesus. Eu e você queremos fazer o melhor para Jesus, amém? Amém? Mas o melhor que eu e você precisamos fazer, irmãos, precisa estar claro que eu e você estamos nos preparando. Amém? Amém. Quem está se preparando para ir morar no céu? Irmãos, e como que se prepara para ir morar no céu? Fala alto. E como que se prepara para ir para o céu? Não sujar as vestes, santificando. O que mais, irmãos? Levando a sua cruz, se batizando. O que mais? Se consagrando. O que mais, irmãos? Deixando o mundo. Orando. Interessante que vocês falaram todas as coisas que faz parte do ingrediente. Mas eu quero o ingrediente essencial. Ter Jesus como Salvador. Quem acha que ter Jesus como Salvador é o ingrediente essencial? Levanta a mão e diga amém. Amém. Só eles dois, só, os demais não concordam? E aí, igreja? Vamos ver se Jesus realmente é o ingrediente essencial? Vamos? Se o ingrediente essencial
para se constituir o bolo, é aquilo que vai dar o quê? A aparência. Porque quando você vai fazer o bolo, você pega o leite, a manteiga, o ovo e mexe. Se não colocar o trigo ou outra farinha, não é? Como é que vai ficar o bolo? Ele não vai ter consistência. Mas existe aqui algo essencial, irmãos. E eu quero aqui trazer um choque para a igreja e para aqueles que nos acompanham. Jesus não é o ingrediente essencial para o seu bolo. E agora? Pastor, o que o senhor está falando? As caras de interrogação fizessem assim, ó. Precisamos entender isso, amém? Porque nós estamos aqui para aprender a palavra. E eu vou explicar por quê. Eu vou te dar o ingrediente essencial. Porque se Jesus fosse o essencial na vida de muitas pessoas, não havia desviado. E agora? Não é o ingrediente essencial na vida da pessoa? E por que a pessoa consegue estar vivendo ainda desviado? Por que as pessoas ainda conseguem estar de pé e não mais servindo a Deus? Como que algumas pessoas que tomaram a ceia do Senhor, participaram do cálice da morte de Cristo e vieram largar ao Senhor. Não é o ingrediente essencial da vida da pessoa, do ser humano? Irmãos, nós precisamos entender isso. E agora eu quero dizer outra coisa. O apóstolo Paulo, ele diz que há muitas pessoas que pegam o ingrediente essencial, que é Jesus, e toma ceia, faz um memorial, e o apóstolo Paulo diz assim, está tomando para ser condenado. Há muitos que comem, livro de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, se você fizer a leitura até o versículo 32, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala claramente que há uns que comem e bebem para a sua própria condenação. Irmão, isso é forte. O ingrediente essencial da sua vida, irmãos, porque Jesus, ele entra através do Espírito Santo na tua vida. Ele é a essência da vida. Mas para que isso aconteça e permaneça, o ingrediente essencial é a sua renúncia. É a sua renúncia. É você que tem que renunciar. Porque aqui, para ter santidade, eu tenho que renunciar a muita coisa. Para se separar do mundo, eu tenho que renunciar a muita coisa. Para que eu possa viver com Cristo, eu tenho que me renunciar a muita coisa. E o próprio Jesus, ele nos ensina claramente, meu amado e minha amada, que ele dá o exemplo. Livro de Filipenses, livro de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, ele diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se despindo da sua glória. Quem foi que se despiu da sua glória, irmãos? Em igreja. O ingrediente essencial. Então você pode ter um ingrediente essencial. Toda a humanidade tem Jesus, irmãos. Toda a humanidade recebe Jesus, mas não querem viver com Jesus. Então nós precisamos entender uma coisa claramente. Se o ingrediente essencial é Jesus, irmãos, por que há tantas pessoas que morrem sem a salvação? E nós temos que ter cuidado porque nós podemos estar no meio deles. Nós, irmãos. Não só nós que estamos aqui, como aqueles que estão nos vendo. Sabe por que nós? Porque, irmãos, quem é aqui que nunca esqueceu nada na sua vida?
em algum lugar, em alguma ocasião, em alguma situação, você esqueceu alguma coisa na sua vida. Esqueceu a chave do carro. Esqueceu de colocar açúcar no café. Esqueceu de colocar, irmão, tempero na comida. Esqueceu, irmão, de pagar a conta. Esqueceu alguma coisa. Nós podemos, irmãos, ter tudo, mas nós não podemos esquecer de Jesus, porque Ele não esqueceu de você. Amém? Então, os apóstolos, ele diz aqui, irmão, que havia que preparar. Agora, Giconinha, para que você está preparando a sua vida? Edir, para que você está preparando a sua vida? Débora, para que você está preparando a sua vida? É uma pergunta, irmãos, que nós precisamos meditar todas as vezes. É uma pergunta difícil, uma pergunta para encontrar Jesus, uma pergunta onde não se há resposta. Mas se você não entende o propósito, você não sabe como se preparar. Sabe o que a Bíblia nos fala, irmãos? Que os apóstolos, eles chegaram para Jesus e perguntaram: aonde quer que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Quer dizer, aonde você quer que nós façamos com que a nossa vida esteja preparada para participar da ceia? Eu quero dizer uma coisa que em todo o tempo da sua existência nessa terra, você deve descobrir o propósito para o qual você nasceu. Não é porque você está vivendo, porque você pode descobrir o propósito que você vive hoje, mas você tem que saber o propósito para o qual você nasceu. Por que Deus ainda te dá a esperança do amanhã melhor? É isso que nós precisamos entender. E Jesus, irmãos, Ele nos dá claramente a ideia. Ele diz aqui, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 4, vá ao versículo de número 17, livro de Mateus, abra aí, capítulo 4, e o versículo 17. Leia para mim, por favor. Irmãos, vamos entender aqui que o primeiro preparativo que você tem que ter na tua vida é você se arrepender. Quem está disposto a se arrepender? Irmãos, porque sem o arrependimento não há renúncia. O ingrediente essencial na nossa vida. Então Jesus passará a ser a essência da nossa existência quando nós nos decidimos viver uma vida de renúncia em arrependimento de atitude que nós cometemos erroneamente diante do Senhor. E nós sabemos que diante dele e na face dele nada está oculto. Porque o seu pensamento, o meu pensamento, a minha vontade, a sua vontade, ele sabe. Amém? Irmãos, eu acho muito interessante que nós, como um bom cristão que somos, quer dizer, pequeno Cristo, que a palavra traduzida é esta, pequeno Cristo, nós precisamos aprender a ser bons discípulos de Jesus. E às vezes, quando, irmãos, nós falamos de discípulo, as pessoas ligam o discípulo ou o discipulado ao movimento do G12 ou do M12. Não tem nada a ver, porque eles não inventaram isso. Porque isso é de Jesus. Jesus diz: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me.
Então, discipulado é ensinar. Discípulo, irmãos, discipular quer dizer ensino da palavra. Todas as vezes, quando você abre a palavra de Deus, Deus está discipulando, está te ensinando. E eu quero ensinar para vocês hoje, tá? Uma das coisas que é mais essencial na nossa vida é nos preparar. Então, eu traria como um título desse estudo, se preparando para o melhor. Porque, irmãos, Jesus, ele disse claramente, no versículo 18, aqui, guardaram a primeira palavra que está dizendo os discípulos, preparativo. Então, você tem que estar se preparando todo o tempo para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó Israel. Ah, irmão, não vou perder a chance. Ah, a irmã até me ajudou aqui. Ela sem querer me ajudou. Irmãos, imagina aqui uma coisa. Simples. Simples, muito simples. Claro. Você já viu aqui no Face, eu vou abrir parênteses, que eu gosto de abrir os parênteses, vou abrir, vou fechar. Irmãos, você já viu anúncio de acidente de carro, de celular? Não já? Não é? Tipo, pessoas que estão dirigindo o carro, atende o celular, pessoas que estão dirigindo o carro e passam um e-mail, né? E graças a Deus aqui ninguém faz isso. Amém? Até o carona também, que não está dirigindo, ele é responsável, porque ele está tão prestando atenção ali, porque ele fala assim, eu não dirijo o carro, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não dirigem carro, mas está no celular, eu não tenho celular, mas fica atendendo o celular também quando é ligado. Então, não vamos se isentar nenhum nem o A, né? Nem A e nem B. Então, todos nós... Irmãos, vocês já repararam uma coisa? Eu quero falar aqui um fato que aconteceu aproximadamente 5 anos atrás. Uma jovem de 20 a 25 anos, aproximadamente, ela estava dirigindo o seu carro, aqui, perto da Coca-Cola. Quem conhece o fato aqui? Né? Ela estava dirigindo o carro. Tá? E uma coisa distraiu ela. Uns dizem que foi o celular que caiu. Tá? Outros dizem que ela baixou para pegar o CD que caiu. Eu não sei qual os dois fatos que é verdade, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Alguma coisa distraiu ela. Diga para o teu irmão assim, não se distraia. Porque você pode matar ou morrer. Porque essa jovem, ela se distraiu. E ela abaixa e atropela um irmão. Isso foi fato. Um irmão da igreja, ele foi atropelado, irmão. Jogou a bicicleta longe, caiu, estava junto, passeando com a sua esposa. Cuidado vocês que andam de bicicleta. Tá? Cuidado. Irmãos, resultado, olha o que aconteceu numa distração. Morre o irmão, tá? Traz tristeza na família daquele que morreu. A menina, irmãos, foi perdoada pela família, mas eu quero dizer aqui, olha o que Deus está revelando aqui pela sua distração, cuidado. A família perdoou. O que Cristo veio fazer? Perdoar pecado, amém? Amém? Mas quando nós nos distraímos, irmãos, existe uma lei, e Deus diz assim na tua palavra, eu não vim abolir nenhuma lei, mas eu vim cumprir. A lei, irmãos, ela é justa, porque Deus é justo, amém? Amém. A família chegou para a polícia e disse assim, não, nós perdoamos, porque sabemos que foi uma fatalidade e tal. Irmãos, a família foi evangelizada, né? A menina entrou em depressão, tá? Mas só que existe a lei, e a lei tem que ser cumprida. Ela foi responder um processo, e esse processo, por morte, levaria ela
a prisão. Então, cuidado pela sua distração, você pode ir para a prisão ou matar alguém. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? O diabo, ele faz o seu telefone tocar na hora que Deus está falando contigo. O diabo, ele faz alguém tocar a campainha na hora que você está orando. O diabo, ele arma uma cilada para você, e você não está percebendo, tá? Na hora que você fala assim, eu vou jejuar ao Senhor, e vou me dedicar. Ele arma uma cilada, irmãos, e chega aquela coisa que você mais gosta, e você não percebe, você se distrai. Então não se distraia, porque nós estamos num reino. Não se distraia, eu disse ontem aqui, nós estamos vivendo em 2 reinos, ou você está em um, ou você está no outro, não tem meio termo. Irmãos, eu tenho que ficar atento 25 horas, nem 24, porque qualquer momento, qualquer um de nós podemos nos distrair. Você pode se distrair, um pensamento que possa vir, uma visão que você possa ver. Irmãos, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Presta bem atenção, isso tem tudo a ver com a mensagem. Presta bem atenção, Deus está falando contigo. Eu estava vendo um noticiário na TV japonesa. Tinha um homem parado. Presta bem atenção, irmãos. Como é que muitas vezes você se distrai e não percebe coisas visíveis. Um homem parado, um carro, um homem parado e o fluxo do carro passando. Irmãos, passou um caminhão e logo em seguida veio uma roda e atropelou o cara que estava parado. Sabe o que eu vi? Um urso. Eu cheguei e estava vendo com os irmãos na fábrica. Falei, rapaz, um urso acabou de atropelar um japonês e jogar ele no penhasco. Aí o cara falou, um urso? Falei, porque nessas ruas tem muito urso, né? Então, eu vi um urso correndo. Irmãos, eu estava vendo, eu vi a imagem 2 vezes. Aí o irmão falou, deixa eu ver aqui, pastor. Falei, é um urso. Ele falou, pastor, é mesmo? Rapaz. Falou, não, olha bem, vamos ver a imagem. Eu repeti a imagem. Aí passou o caminhão. Pastor, é uma roda. Eu falei, é? Eu falei, deixa eu ver. E não é que é uma roda mesmo? Sabe, são coisas simples, irmãos. Isso acontece na sua vida. Sabe por que eu estou contando isso? Eu vi o que não era. Mas teve alguém que viu o que era. E me falou, pastor, é uma roda. Aí eu fui ver direito. Realmente é uma roda. Sabe o que eu quero dizer para você? Não se distraia, porque eu estou falando para você que tem pessoas que entram aqui dentro, se distraem na hora que eu estou pregando a palavra de Deus. Tem pessoas que distraem na hora que Deus está falando com ele. E você pode ver um urso enquanto é uma roda. Estão entendendo o mistério, igreja? Não se distraia, porque quando Deus está falando contigo, Ele quer toda a reverência. Não é porque você está nesta igreja, não. Não é porque você está nesse culto, é em qualquer culto que você for, é em qualquer momento que você falar assim, Deus, eu vou ler a tua palavra, eu vou ler agora a tua palavra, eu vou subir no meu quarto, ou vou tirar uns 10 minutos e vou ler a tua palavra. Eu quero que o Senhor me revele a tua palavra. Espírito Santo, eu preciso entender esta palavra que estou lendo, ainda não me é revelado o profundo, e eu preciso entender, porque eu quero melhorar a minha vida. Irmãos, a distração é uma das armadilhas que o diabo prepara, porque vocês veem que até o pastor vê urso em lugar de roda. Irmão, pode rir que é verdade. Irmãos, é fato. Eu vi uma coisa. Irmão, quantas pessoas veem coisas que não é. Deus está te preparando para que você veja o que é para você ver. É por isso que as pessoas são enganadas com o mundo. Irmãos, Deus quer nos preparar justamente para isso, porque Ele diz que é arrepender-se, porque é chegada a vós o quê? Mas para você estar vivendo no reino, irmãos, eu acho uma coisa interessante. Você, para viver no reino, você tem que conhecer o reino que você vai viver, amém? Livro de Apocalipse, irmãos, diz o Senhor no capítulo 21, que uma nova Jerusalém está descida do céu, ataviada, preparada e adornada, para que haja uma grande ceia.
Irmãos, Deus já preparou. Amém? Só que eu e você, irmãos, nós vamos daqui a pouquinho pegar o pão, que é muito gostoso, né? Que vai ser consagrado a Deus. Então, além dele ser gostoso, porque é o nosso padeiro que faz, né? Agora já tem até a nossa padeira também, né? Tem um padeiro e tem a padeira. Graças a Deus. Deus, daqui a pouco vai ter os pãezinhos. Irmãos. Amém? Amém, eu creio nisso. Né? Vai ter os pãezinhos. Né? Um monte de padeirazinho. Ou padeirazinha, não sei. Né? Amém, irmão. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui nos preparando para isso. Mas esses dois elementos, para algumas pessoas, é apenas um pão, um suco de uva 100%, que está sendo, irmãos, fermentado, que você vai sentir um gostinho diferente, tá? Porque o suco de uva, quanto mais fermentado, ele vai se aproximando mais do vinho, né? Irmãos, eu participei de uma igreja que eles dão vinho mesmo, alcoólico, né? Eu tomei assim, eu achei estranho, não estava acostumado. Falei, nossa, que coisa forte. Aí eu fui ver que eles usam vinho mesmo. Nós, irmãos, usamos suco de uva 100%, para que ele tenha o teor realmente daquilo que Jesus fez na Santa Ceia. Mas são elementos, irmãos, que vão ser separados. Mas isso aqui é apenas um preparo, e pessoas não dão importância para isso. Você precisa dar importância, irmãos, porque é um memorial. Estamos fazendo em memória. Mas em memória de quê, irmãos? Do sacrifício. É isso que nós precisamos entender. É quando você toma a ceia, você faz parte da ceia. Irmãos, e é muito importante, eu bato muito nessa tecla. É muito importante você fazer parte da ceia do Senhor, porque o próprio Jesus, ele diz, no livro de João, capítulo 6, versículo 48, ele fala que ele é o pão da vida que desceu do céu. Irmãos, e para termos vida, nós temos que comer o pão da vida. Amém? Amém? Então, irmãos, quando nós tomamos da ceia do Senhor, e ele diz assim claramente no livro de João, capítulo 6, ele fala, irmãos, aquele que não come, aquele que não bebe, não tem o ingrediente essencial, não tem vida. Mas espera aí, irmãos, quantas pessoas não tomam a ceia e estão vivendo? Quantas pessoas que professam Jesus, vão na igreja, que canta, que louva, que prega, e muitas vezes não toma ceia? Tem muitas pessoas. Eu quero trazer a dimensão para vocês do reino espiritual. A sua vida não compreende-se apenas no que você está passando agora. Porque aqui é passageiro, amém? Amém. A sua vida compreende-se na eternidade, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. E nós estamos nos preparando para a eternidade, irmãos. Quem está preparado para a eternidade aqui, diga amém. Amém. Irmãos, vocês têm certeza que vocês querem ir para a eternidade? Porque você tem que ter convicção. Você tem que ter, irmãos. Eu disse uma frase aqui num culto passado, e eu perguntei, você tem desejo? Não, foi depois até do culto. E eu quero fazer essa pergunta aqui para a igreja. Você tem desejo ou ambição do céu? Você tem desejo ou ambição do céu? Medite nessa pergunta. Os irmãos que estavam aqui sabem a resposta. Mas eu quero que vocês meditem. Porque quando se fala de ambição, logo as pessoas levam para o lado de coisas materiais, de bem próprio, né, de interesse próprio. Mas não é essa ambição que eu estou falando. Tá? Pense nisso. Você tem desejo ou ambição de alcançar o céu? Porque o desejo, ele muda. O desejo, depois de ter alcançado, passa. O desejo, ele é variável. Ambição, não. Ambição, você vai até você conseguir chegar a obter o que você quer. Você faz de tudo, você faz o possível e o impossível para alcançar aquilo que você quer. Então, se você quer alcançar o reino de Deus, você deve, irmão, fazer tudo o que você puder e não puder para alcançar o reino. Então, você tem não apenas que ter desejo, você tem que ter, além do desejo, a ambição saudável de alcançar a eternidade. Irmão, sem prejudicar a ninguém, é claro.
Porque a ambição do mundo, ela é prejudicial. A ambição do mundo prejudica A ou B. Mas a ambição de você alcançar a eternidade, não. Traz benefício. Sabe por quê? Porque você tem prazer de trazer as pessoas para o reino de Deus. Você tem prazer de falar do reino de Deus. Você tem prazer de, irmãos, olha, Jesus é bom. Olha, nossa, vai ter uma ceia maravilhosa lá na Igreja Batista Pentecostal. Vamos lá? Ah, não, eu não sou crente. Não, irmão, vai lá, participa do culto. Mas eu, não, vai lá, participa. Ah, mas eu não sou batizado. Se batiza, aceita Jesus. Vamos lá, porque vai ser bom. Olha, eu quero que você alcance a mesma maravilha que eu vou alcançar. Mas que maravilha é essa? Você está sem dinheiro, você está doente, você está mal de família. Você, olha, está o caos. Você só fica nervoso, você só fica estressado. Você não sabe o que você está fazendo mais, uma hora você está assim, outra hora você... Irmão, não tem problema, mas eu quero alcançar o céu, porque eu sei que lá eu vou alcançar o melhor. Então, irmão, nós precisamos disso. As pessoas vão ver o que os olhos... Irmãos, as pessoas vão ver o urso em vez de roda. Mas alguém vai estar lhe mostrando o que é. Eu estou mostrando para vocês o que é vocês alcançar. Estar preparado para alcançar a eternidade, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que uma coisa para mim seria muito melhor, livro de Tessalônica, que eu pudesse estar com meu Deus agora, porque lá para mim seria muito melhor, irmãos. Eu não sentiria a dor que eu estou sentindo, eu não sentiria as aflições que eu passo, eu não sentiria o caos da minha existência nessa terra por momentos de aflições que é necessário passar para que eu venha ter maturidade para aprender a honrar o Senhor. Você também. Para mim seria melhor partir e estar com Deus, irmãos. Eu almejo isso. Mas Deus diz ainda, não, espere um pouco mais, porque ainda você tem que ser usado por mim. Você tem que ser usado pelo Senhor. Você deve cumprir o propósito para o qual você nasceu. Você não nasceu apenas para ter o seu carro, a tua casa, a tua família, o teu dinheiro, os teus bens, os teus filhos, os teus netos. Você nasceu para honrar o Senhor. Você nasceu para glorificar ao Senhor. Você nasceu para exaltar o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas não entendem e nem sabem por que vivem. Acham que vivem simplesmente para ter uma família feliz. Amém? Isso é um complemento. É um complemento, irmãos. Não é a essência. A essência é Jesus. A essência é você estar no reino de Deus. Porque o que adiantaria você ficar 1h30 aproximadamente participando de um culto, ouvindo um pastor lhe falar, seja eu ou outro, em qualquer outro lugar. E se você não entender o propósito para o caminho que você está andando, o preparativo que Deus está fazendo na tua vida, irmãos, quantos irmãos nossos que desceram à sepultura e perderam o melhor por causa da distração, irmãos, desta vida. Judas andou com Jesus 3 anos e meio, irmãos. Imagine, ver os milagres, andar com Jesus. Mas ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe o que vale 30 moedas de prata, irmãos? É o preço de um escravo. 30 moedas de prata. E você não pode ser vendido por 30 moedas de prata. Porque Deus te resgatou, amém? Amém. Deus, irmãos, Ele te comprou. Porque eu e você éramos escravos do pecado. Escravo do mundo. Escravo das suas próprias concupiscências. Como foi lido aqui, através do cooperador Luiz. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Irmãos, o mal que em ti está é que deve ser dominado. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, examine-se eu, não você. Examine-se você a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Então ele coma e beba. Eu me examino, eu preciso melhorar. A igreja precisa melhorar, amém? Amém. Mas para a igreja melhorar, irmãos, eu acho interessante que uma pessoa, quando sofre um corte no dedo, só o dedo que sente a dor, amém? Não. É todo o corpo. É todo o corpo, irmãos. Sabe o que eu quero dizer com isso?
Se a igreja precisa melhorar, então a igreja precisa preparar para encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, eu me deparo com algumas frases e eu fico meio estarrecido. Eu concordo, mas eu debato. Eu sou a igreja. A minha casa é um pedacinho do céu. Irmãos, eu não entendo quando nós falamos isso. Eu sou a igreja, mas em momentos de depressão e angústia, eu deixo de ser igreja porque eu torno carnal. Eu fico irritado, eu fico depressivo, eu fico angustiado. A minha casa é um pedacinho do céu. Irmão, se céu for igual a minha casa, muitas vezes os meus filhos fazem uma bagunça. Irmão, muitas vezes eu tenho que corrigir os meus filhos. Irmãos, eu escuto essas frases. Eu escuto. Nós estamos certos se nós estivermos vivendo, irmãos, ali a palavra. Eu sou a igreja enquanto, irmãos, eu estou procurando, aqui ó, viver a palavra. E nós não podemos ser, irmãos, vencidos, porque diz aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, 16, 18, melhor dizendo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se nós somos a igreja, então a porta do inferno não pode prevalecer contra a tua vida. Irmãos, aqui ninguém tem problema de dinheiro, amém? Oh Deus! Não é? Interessante que vai falar amém, agora o negócio ficou estreito. Porque é verdade, irmãos. Então quer dizer que as portas do inferno estão prevalecendo contra as nossas finanças. É, irmãos. O gafanhoto, imigrador, devorador, cortador, ele se aproximou. Irmãos, quantas pessoas por causa do dinheiro perdem a amizade? Tornam-se até inimigo, irmãos. Ah, minha mãe passou. Ah, minha mãe é uma benção, minha mãe. É, irmãos, eu vou falar, está gravando, vou falar. A irmã já falou, ai Jesus, pastor, vem ele. Irmão, isso aqui é estudo, é interativo. Você pode falar. Aqui você pode falar. Nós estamos aqui para realmente aprender. Foi para isso que eu fui chamado. Um irmãozinho, empresta um dinheiro aí, irmã. Ah, quanto você quer? Eu quero X. Ah, mas eu não tenho troco, não. Tudo bem, eu vou ali e volto. Está esperando até hoje. Irmão, mas eu quero que vocês entendam aqui uma coisa. A questão não é ela. A questão é o irmão. Aí sabe o que acontece? O diabo arma cilada, porque ele prepara o caminho. Ele arma cilada. Irmãos, agora, não, vergonha. Medo. Medo não pertence a Deus. Irmão, se você tiver medo, eu quero dizer para você, não é de Deus. Ah, mas é por causa de uma situação. Errou? Você tem um advogado, que ele diz, filhinho, capítulo 2 do livro de João, epístola de João diz assim, filhinho, vou te advertir, que você não peque, tá? Não peque. Mas se pecar, você tem um advogado que intercede por você. E esse advogado, irmãos, ele conhece. Então a única coisa que você tem que fazer é o quê? Como Pedro fez. Não, tu não vai para a cruz. Não vai para a cruz. Pedro, tu vai me negar, rapaz. Não vou não. Ninguém aqui vai negar Jesus, amém? Irmãos, cadê a sua convicção? Amém. Ninguém aqui vai negar Jesus, amém? Amém. Bom, você tem que ter convicção disso. Porque se você não tem convicção que você não vai negar, significa que você já abriu uma brecha e você pode negar. Você pode deixar Jesus. Por causa de situações. Eu disse ontem aqui, nós estávamos aqui conversando com um casal, e eu disse, não sirva a Deus pelas suas emoções. Irmãos, o apóstolo Pedro disse, tu não vai, ele falou, tu vai me negar. Não vou. Eu vou contigo até a morte. Irmãos, na primeira situação, aparece ali o traidor. O primeiro a correr, quem é? Pedro. E estava armado, tinha espada.
Mas ele arranca a orelha do servo Malcolm e, irmãos, logo em seguida, foge. Dá linha na pipa, como diz o bom carioquês. Irmãos, o bicho pegou, ele corre. É o que acontece com muitas pessoas. Quando a situação está meio estreita, cadê a fidelidade de um povo que tem um caráter curado? Irmãos, nós precisamos curar o nosso caráter. Você precisa curar o seu caráter. Você tem que largar de ser sem vergonha. Poxa, pastor, calma aí, o senhor está me ofendendo. Ai, senhor pastor, não fala isso não, pastor. Olha, depois lá fora, eu vou chegar assim com o meu outro irmão e vou ficar falando que o senhor me chamou de sem vergonha. Mas eu não sou sem vergonha, não. Sem vergonha é o senhor. Irmãos, Jesus chegou para os fariseus e disse: tu é hipócrita. Tu é hipócrita. Hipocrisia, irmãos. Nada mais é do que isso que eu acabei de falar. Jesus, ele falava. E falou duramente com Pedro: Pedro, tu vai me negar. Não vou não. Vou contigo, vou até a morte. Primeira situação que acontece, irmãos, da sua aprovação na sua vida, você pensa logo em quê? Olhar para trás. Olha pelas situações da vida. A irmã leu aqui, fica olhando os ímpios. Que estão, irmãos, às vezes eu fico angustiado. Eu falo: meu Deus, o que acontece com o povo desta igreja? O que acontece com o povo dessa igreja que não cresce? O que acontece? Nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra, e nós vemos o povo vivendo da mesma forma. Que preparação nós estamos tendo para encontrar com Deus? Que preparação você está recebendo, irmão? Meu irmão, eu estou interessado com a tua alma. O que me interessa não é o que você pensa, me interessa a sua alma. É você tomar a ceia do Senhor, para que você seja salvo, seja, irmãos, encontrado por Deus. E eu tenho que ter cuidado da minha. Porque eu posso, irmãos, num momento de aflição, eu posso perder a minha. Eu não quero perder a minha, você não pode querer perder a sua. Amém? Então você tem que lutar, tem que estar preparado, irmãos. Eu estou pregando para você, eu estou falando para você uma palavra de sabedoria, para que você tenha discernimento, entendimento, para se preparar para as adversidades que são grandes. Porque quando Pedro, irmãos, disse para Jesus que não ia negar ele, mas quando ele viu os soldados, ele fugiu. Irmãos, mas aí é que está, a característica daqueles que servem a Deus, ela é vista em qualquer lugar que ele vá. Não tem como se ocultar de Deus. Não tem como se ocultar do chamado de Deus. Sabe por quê? Porque Pedro, irmãos, ele vai acompanhando Jesus e ele chega a um lugar, ali aonde Jesus ia ser crucificado. E vem uma serva e fala assim: eu te conheço. Eu te conheço. O que denunciou Pedro para aquela mulher conhecer ele e dizer: tu andava com Jesus. Havia algo que identificava Pedro, mesmo ele negando. O que identifica você como servo de Deus? O que identifica você como participante do reino do Senhor? Aqui dentro é fácil. Aqui dentro é muito fácil. Nós somos identificados como bons samaritanos e bons servos do Senhor. Amém? Irmãos, porque nós estamos aqui, nós vamos participar da ceia, tá? Daqui a pouquinho. Então, nós vamos nos alegrar com o Senhor. Então, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui é discípulo, todo mundo aqui é servo de Deus. Mas, no seu carro, quando você está andando, na sua casa, com a sua família, né? No seu trabalho, como é que as pessoas se identificam com você? Como é que as pessoas estão olhando para você? Como um sal que é aproveitável ou um sal insípido? Eu disse ontem aqui, irmão, para o casal: irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, não se desviem. Porque se você se desviar, você não serve nem para adubo. E adubo é feito de quê, igreja? É feito de quê? Fala essa frase aí, irmão. Não, fala primeiro. Pode falar, fala aí. Esterco é feito de quê, irmãos? Fezes. A Bíblia diz que se você se desviar, você não serve nem para adubo. Está escrito lá no livro de Marcos. Leia lá. Vai lá, leia o livro de Marcos, você vai lá encontrar. Então não se desvia não, irmão. Não se desvia não. Que nem para adubo tu vai servir. E detalhe, diz que vai ser pisado pelos homens.
irmãos, pisado pelos homens, então não se desvia. Está difícil? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Irmãos, eu só posso falar isso porque eu já passei muitas provas. Ainda continuo passando, mas eu quero glorificar a Deus. Você tem que querer glorificar a Deus, irmãos. Nós queremos juntos chegar na eternidade, amém? Amém. Então nós temos que estar nos preparando a cada tempo. Eu e você não sabemos a hora que Deus virá. Então guarda-te você. Guarda, irmãos, para que você não venha negar a Jesus. E o que Jesus faz, irmão? Ele olha para Pedro e aquela empregada chega ali e fala assim: eu sei que você é um deles, porque a tua forma de falar, como você fala, te denuncia. Então, como eu falo, me denuncia quem eu sou. Como você fala, denuncia quem você é. Como que você trata as pessoas, denuncia como que você é. Como que você exalta a Deus, denuncia como que você é. Irmãos, mas tem pessoas que não gostam de falar. Aí vem, o seu comportamento denuncia quem você é. Se o seu comportamento denunciar, irmãos, a sua veste denuncia quem você é. Essas foram as 3 características que Pedro foi denunciado. Que ele era um seguidor de Cristo que tinha negado. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que mesmo quando nós negamos Ele, Ele vai para você e para mim e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Cristo já tinha ressuscitado, chegou para Pedro e disse: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pergunta 3 vezes. Senhor, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Estão entendendo, irmãos? Deus diz na tua palavra que nós precisamos entender claramente que o preparativo da ceia, e eu vou acabar de a leitura aqui, porque o tempo já nos deixa, porque ele diz aqui, irmãos, que Jesus diz, ele diz: ide à cidade, a um certo homem, e diz a ele, o mestre diz: o meu tempo está próximo, e a tua casa, irmãos, olha aqui o mistério, a tua casa, em tua casa, melhor dizendo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, a Bíblia nos fala no livro de 1 Coríntios capítulo 3, que eu e você somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Se nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós não podemos nos distrair com coisas passageiras. Não se distraia com o mundo. Não se distraia com aquilo que pereça. Não se distraia com os seus sentimentos passageiros, porque a sua tristeza não durará uma eternidade. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não há aquele que não saia chorando, semeando a boa palavra, que não voltará com seus molhos em seus ombros com alegria. Salmo 126 está escrito isso. Então, meu amado e minha amada, está difícil de honrar ao Senhor? Está difícil de servir ao Senhor? Tente, persevere, busque, continue firme, porque vai valer a pena no final. Não queira você receber a sua coroa no meio da corrida. Não queira você receber a sua coroa no início da partida. Queira receber no final. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque se você recebe a sua coroa no início, você fica desmotivado de correr, porque você já recebeu o seu prêmio. Você não tem mais motivo para correr. Você já recebeu o prêmio. Então, você deixa de correr. Se você recebe no meio, irmãos, sabe o que acontece? Você recebe sua coroa. E quando você recebe sua coroa, você vai falar assim: já andei demais, já fiz muito. Olha o tempo que eu já fiz, olha o que eu já fiz. Já fiz isso, já fiz aquilo. Agora já recebi.
Tá bom, há uma jornada ainda muito longa, vou parar por aqui porque já recebi. Eu quero dizer para você, seja motivado pela linha do final da sua chegada. Seja motivado a continuar, a perseverar pela promessa que Deus lhe fez. E a promessa que Deus lhe fez, ela é vitalícia. Quer dizer, não termina, irmãos. Eu vos prepararei um lugar. E onde eu estiver, você estará comigo. Irmãos, seja motivado pela sua fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é a convicção do que você ouve. Isso é fé. A tradução original quer dizer isso. Você tem que estar convicto naquilo que você ouve. E eu estou falando para você uma convicção clara. Eu quero alcançar a eternidade. E eu vou lutar, irmãos. Pode me abandonar. Irmãos, eu posso ficar igual Jó. Mas eu vou falar a mesma palavra que ele disse. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para lá. Mas agora os meus olhos verão como tu és, Senhor. E não apenas ouvirei falar como tu é. É isso que você tem que ter em mente, irmãos. Porque tudo para te parar, vai ter. Mas você movido pela a linha, irmãos, de final. A linha que você chega ali, da vitória. Então você vai ter motivação para ir. O reino de Deus. A eternidade com Cristo. Ter uma vida transformada. Ter uma vida, irmãos, melhor. Porque daqui a pouco nós vamos deixar esse corpo. Daqui a pouco nós vamos deixar essa terra. Como que vai estar a tua alma? Amém? Irmãos, eu quero abrir aqui a oportunidade para você fazer pergunta. Se você quiser. Questionar, se você quiser. De tudo isso que você ouviu. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Vocês entenderam? Qual é a sua verdadeira motivação de você tomar a ceia? Como que você se prepara? Como é que você se prepara, igreja? Renuncie. Irmãos, e renunciar é difícil. Renúncia é difícil. Sabe por quê? Porque Deus não pede aquilo que te sobra. Deus não te pede aquilo que está demais em você. Deus pede aquilo que você não tem para dar. É isso que Deus faz. Foi por isso que Deus pediu, sabe o que? A Abraão, seu único filho. Leva Isaac no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Eu quero. Eu te dei e eu quero de volta. Renunciar àquilo que ele recebeu, irmão. Sabe o que eu quero dizer? Deus te deu vida, amém? Renuncie ela pelo reino de Deus. Porque Jesus, ele disse assim, aquele que renunciar a sua vida em favor do meu evangelho, ele não perde, mas ele ganha a vida. Porque a vida está em Cristo, irmão. A vida está em Jesus. Amém? Alguém quer fazer pergunta, questionamento? Pode fazer, irmão. Tem alguma dúvida? Você tem dúvida no que você ouviu? Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Porque nessa hora, eu lhe convido. Irmão, se assenta um pouquinho. Você senta aqui porque o Espírito Santo me trouxe aqui algo aqui na minha mente, aqui eu vou ter que falar. Eu quero que vocês gravem isso. É um conto, mas muito importante na sua vida, tá? Havia na floresta, eu não ia contar não, mas o Espírito Santo falou, conta, então eu vou contar. Havia na floresta 3 árvores que fizeram um pedido a Deus. A primeira árvore fez o seguinte pedido: que a minha madeira possa ser usada
para exaltar o grande rei. Segunda árvore, ela fez um pedido, falou que a minha madeira possa glorificar a majestade do único soberano rei. A terceira árvore fez um pedido, que a minha madeira possa ser exposta e mostrar para todo mundo a grandeza do meu rei. Essas três árvores receberam a visita de um anjo e disse assim: as suas orações foram respondidas. E toda a floresta se alegraram. Só que essas árvores, ela é nova. Elas cresceram, ficaram robustas. E de repente vem o lenhador, irmãos, e começa a destruir a floresta. Ele pega a primeira árvore. O que ela faz? Quebra ela e corta a sua madeira e vai ser posta para fazer um chiqueiro de porcos. Aquela madeira, ela foi servir para fazer um estábulo de cavalo. A segunda árvore, a madeira dela foi cortada e foi feita um barco. E a terceira foi cortada e guardada para alguma ocasião especial. Irmão, aí toda a floresta falou assim: mas Deus, o anjo não veio e falou que as orações que elas fizeram foram respondidas? Mas o que nós estamos vendo agora? Uma foi ser cerca de chiqueiro de porco. A outra foi para o barco. E a outra está guardada. Ah, então não vale a pena mais não. Que ele não respondeu a oração dele, acho que não vai responder a minha. Mas as três árvores ficavam assim: eu confio na promessa que Deus me fez. Eu acredito. Só que a primeira árvore, de repente, ela sente uma mão gentil pegar a sua madeira e começar a construir uma manjedoura. Uma manjedoura. Essa manjedoura recebe Jesus, Rei dos Reis. Então, ela teve o privilégio de glorificar, porque Jesus, ele nasceu na manjedoura. Amém, igreja? Está entendendo o que Deus está falando contigo? A segunda, ela queria, irmãos, ser vista e glorificar o Rei. Vem Jesus, fala com os apóstolos: deixa eu subir no teu barquinho, porque eu tenho que falar à multidão. Jesus é exaltado de cima do barco. A terceira árvore que foi guardada, esperando a ocasião que foi feita a cruz. E na cruz estava Jesus, sendo exaltado, e a multidão aos seus pés. Então quer dizer, aquela árvore, ela exaltou o Senhor diante da multidão. E as suas orações foram respondidas. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Continue firme, porque Deus vai cumprir a promessa. Se você estiver no projeto de Deus, Deus vai cumprir o propósito dele. Porque Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa da tua palavra. Vamos glorificar a Deus, exaltar a Ele nesse momento. Eu lhe convido a ficar de pé. Eu lhe convido nesse momento, você fazer uma oração e falar com Deus: meu Senhor, eu quero ser uma dessas árvores. Eu posso ir até para qualquer lugar, mas eu sei que no final o seu nome será exaltado. Começa a falar com Deus, você começa a examinar você mesmo, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. E esse momento é um momento solene, é um momento onde nós meditamos, irmãos, e fazemos agora uma análise do que é necessário mudar para que nós possamos estar preparados. E como a palavra de Deus diz, que em todo tempo preparativo para encontrar o Senhor teu Deus tem que estar, irmãos, claro na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar, agradecer que aos amados aqui presentes, meu Deus, aqueles que também nos acompanham, Pai querido,
Eu peço que o Senhor, Pai querido, não afaste de nós a tua misericórdia, não afaste de mim, Senhor, o teu amor, o teu perdão, não afaste da tua igreja, mas, meu Deus, toque no coração deles, toque na alma deles, dê entendimento, que eles venham realmente estar preparados, Pai querido. Meu Deus, a tua palavra foi lançada no seu coração, na tua alma, meu Deus, e eu creio que ela vai surgir um efeito para aquilo qual ela foi lançada, porque a tua palavra de maneira nenhuma, ela é lançada, Pai querido, aos ventos, mas, Pai querido, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Os seus filhos vieram aqui nesta manhã, ouvir não apenas, Pai querido, o pastor falar, mas vieram, Pai querido, ouvir a tua palavra ministrada no seu coração, para que a sua mente seja transformada, e eles possam entender o que é perfeito, agradável, a tua vontade, Senhor. E é por isso que eu te rogo, Pai querido, que o Senhor nos dê entendimento, para sermos uma igreja saudável, Pai querido, neste momento, Pai querido, aonde nós participaremos da ceia, lembrando do seu sacrifício. Então nós queremos ser representantes legais, Senhor, da tua eternidade na terra, porque nós, Pai querido, vamos alcançar a eternidade, porque a tua promessa é: aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa da vitória, alcançará a coroa da vida, alcançará a coroa da justiça. Para aqueles que honram o Senhor, que o Senhor, Pai, que seja honrado pela vida dos meus irmãos. Há muitas lutas e adversidades, os inimigos são muitos, mas a última palavra é do Senhor, e eu creio, Pai querido, que o Senhor vai, Pai querido, levar os teus filhos a ter um entendimento melhor da revelação que o Senhor trouxe nesta manhã, no coração e na alma deles, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, chamar os cooperadores aqui à frente. Nós vamos, nesse momento, participar da ceia do Senhor. Nós vamos fazer aquilo que Deus, Ele nos ensina claramente. Amém? Eu quero, antes de eu dar graça ao Senhor e falar, eu quero pedir perdão à igreja, porque, irmãos, muitas vezes nós falhamos diante de Deus, e quando nós falhamos, o resultado, irmãos, não é agradável, mas eu creio na promessa que o Senhor me fez, que Ele vai nos levar em lugares melhores e mais altos. Amém? Amém? A igreja pode me perdoar, amém? Amém. Está aqui o pão. E como Jesus, Ele revela no livro de Mateus, capítulo 26 mesmo, a partir do versículo 26, que Ele tomando o pão, Ele deu graça, e é isso que eu faço. Eu dou graça nesse momento por esse pão. Então Ele partiu o pão, e deu aos seus discípulos, e é isso que eu faço. Eu vou dar o pão para os discípulos de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Então eu dou graça em nome de Jesus. Pode servir. Em seguida ele pegou o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança, que é feita no sangue de Cristo. Logo em seguida ele orou e também deu aos seus discípulos. Amém? Pode cantar. Rude cruz cereje, Rude cruz, cereje, ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Jesus,
Vede a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, glória a Jesus, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, glória a Jesus, até por uma coroa trocar. Né? Aleluia, Jesus. Todos pegaram o pão. Todos pegaram o cálice. Agora você pega o seu cálice e troque pelo menos com 3 irmãos. Troque o seu cálice. Porque estamos na comunhão. E comunhão é isso, é você trocar o seu cálice com teu irmão. Amém? Amém? Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comemos todos o pão. E tomando o cálice, e tendo dado graça, Deus dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Bebamos todos o cálice. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque Tu és bom. Obrigado pela comunhão, Pai querido, com os irmãos. Obrigado, Pai querido, pela comunhão, porque o Senhor, Pai querido, tem nos dado o privilégio, Pai, de participar da ceia. Obrigado, Pai querido, pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor, Pai querido, nos sustentou, Pai querido, em meias adversidades, em meias lutas. Meu Deus, obrigado porque o Senhor tem guardado, Pai querido, mesmo quando nós falhamos diante da Tua presença, Senhor. O Senhor, Pai querido, tem nos dado o privilégio, Pai querido, de estar na Tua presença. Meu Deus, que nós possamos, Pai querido, cada dia viver mais para o Senhor e menos para nós. Meu Deus, nos leva mais perto do Senhor. Meu Deus, abençoa a vida dos meus irmãos. Dá entendimento, Pai querido, para cada um deles, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sim, eu amo. Vamos cantar o refrão. A mensagem da cruz, glória a Jesus, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, glória a Jesus, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, glória a Jesus, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, glória a Jesus, até por uma coroa trocar. Aleluia. Vamos poder se sentar. Nós já estamos terminando. Eu quero dizer a você de casa que nos acompanhou, que Deus te abençoe.
Você de casa que não pôde participar da ceia, que se esforce para estar participando da ceia, na igreja mais perto da tua casa. Você possa estar aqui conosco, participando dos cultos, das ceias também, que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe o pessoal de casa também. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue falando contigo. Irmãos, a Bíblia nos fala, eu quero deixar bem claro, que examine-se o homem a si mesmo. O livro de Coríntios diz que depois que você se examina, você coma e beba. Não diz para você não comer e não beber. A única coisa que impede a pessoa de comer e participar da ceia do Senhor, meu amado e minha amada, é o pecado. É o pecado. O pecado separa de Deus. E se você não reconhecer que Deus, Ele é capaz de perdoar o seu pecado, como que você vai alcançar a eternidade? Porque no reino de Deus não entra pecador. Entra pessoas remidas do pecado. Amém? Então a Bíblia diz assim: coma e beba, vá e não peques mais. É isso que Jesus nos ensina. Amém? Que se você não participar da ceia do Senhor, a própria palavra de Cristo diz: você não tem parte comigo. Você não, diz que não tem parte. Isso é entendimento claro. Palavra de Jesus. E que todos vocês venham querer ter parte com Ele. Amém? Amém. Irmãos, porque se Deus te deu a chance de você acordar e de viver, é para que você tenha a oportunidade de ter parte com Ele. Não perca essa oportunidade. Não perca. Isso não é entendimento de homem, isso não é teologia. Isso é revelação do próprio Espírito de Deus através da palavra. Então você deve se esforçar para cada ceia você participar. Irmãos, você crê que Jesus Cristo é teu Salvador? Se entregue para Ele. Se batiza, né? Se entregue sua vida para Ele. Obedeça os mandamentos do Senhor. Amém? O meu filho, ele até quando era pequeno, ele falava assim: não vou me batizar não, porque se eu morrer agora, estou tranquilinho, não tem pecado. Diz que do reino são as crianças, mas só que cresceram, vocês cresceram, então é a hora de ter uma vida transformada. Amém? Irmão, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza no que eu estou falando, e tenho convicção no que eu estou falando. Isso é para o próprio bem de cada um de vocês. Eu quero o seu bem. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você alcance a eternidade. Eu quero te encontrar no céu, amém? Acho que a igreja não entendeu. Eu quero te encontrar no céu, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos terminar aqui. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu quero convidar vocês a fazer uma oração comigo. Mas não somente aqui. Eu queria convidar toda a igreja para que nós pudéssemos ir ali no salão novo, né? E nós nos reunimos.